Tem que falar com o mestre Gilson. Axé a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, sabendo que na segunda-feira, toda segunda-feira, nós continuamos desde março, nós estamos toda segunda-feira falando sobre a cura, assunto ligado à religiosidade, à cura, como é que todo esse universo, né, curador, entra e se encaixa com tantas vertentes dentro da religião de Umbanda. Então, hoje nós... Fala boa noite para todo mundo. Boa noite, gente, tudo bem? Todo mundo já sabe, eu e a mãe já estamos aqui já faz bastante tempo, a gente passando bastante conhecimento para vocês, conversando com vocês. Gente, não esquece também, né, de curtir, compartilhar. É importante como vocês compartilharem a nossa live, tá bom? Vocês estarem com a gente, né, sintonizados. E lembrando que é segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite, né? E nós vamos ter live também quarta-feira e também vamos ter sexta da live do seu Zé Pilintra, né? Então, fica ligado que a gente vai ter live, né, sempre para vocês, tudo bem? E tem vídeo novo também no canal no YouTube, né? Então, corre lá, né, para você ver um vídeo, se inscreve. Dá um joinha, curta, compartilha. Com certeza. E também comenta lá nos vídeos se vocês querem algum assunto. Fala sobre Angola. Pai, o que é nação? Pai, o que é isso? Comenta lá, Umbanda, né? A gente falou da Angola, mas pode ser Umbanda também, é um assunto que vocês quiserem, né? Pra gente comentar lá e fazer um vídeo bem bacana. Hoje a gente vai falar um pouquinho de linha de cura, né? E a gente quis falar uma coisa que a gente sempre teve na nossa casa, né? A gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência para vocês, que é um pouquinho da linha de cura, né? Na nossa casa, a cada 2 meses, nós fazíamos um atendimento totalmente voltado para a cura, né? Então a gente chamava linhas espirituais, né? Guias espirituais. Desculpa, gente. Voltada e ligada à cura. Então não é só caboclo. Todo mundo fala que é só caboclo, né? Mas na nossa casa não foi apenas caboclo. Na nossa casa entrava baiano, entrava preto velho, entrava outras entidades, pajés, né? Que eram outras entidades que vinham para trabalhar na cura, né? Realmente. E as pessoas que vinham do público eram pessoas com doenças, né? Com doença física que realmente precisavam de uma cura. E a gente, além de fazer essa parte da cura física e espiritual, nós também fazemos cirurgia espiritual. Né? E tratamento espiritual, era muito legal. Então, de cura, né? Tudo voltado à cura. A gente fazia muito disso, inclusive depois da quarentena nós vamos voltar a fazer. Sabe quem, né? Depois da quarentena. Quem pediu na época, tudo começou, na verdade, lá na garagem da minha casa. Quando o terreiro foi para a garagem, aí o caboclo Tupinambá do pai Marcelo veio um dia em terra e falou: eu preciso operar essa consulente. E aí a gente falou: mas como assim operar? Né? Ele falou: espiritualmente, né? Precisa da cirurgia espiritual, imediatamente. E essa consulente, ela não era de São Paulo, ela era do Rio de Janeiro. E falaram para ela do terreiro, né? Alguém indicou o terreiro nessa época. E aí eu me lembro que a gente pôs uma esteira no chão e ele colocou a consulente lá e ele pediu um cristal, uma pedra que tivesse uma ponta, né? Ele falou: olha, para ela, não vai ter corte nenhum, não vai ter nada, a única coisa que eu preciso pôr um pano branco por cima dela. Então ela tinha algum problema no útero, na barriga, ele deitou ela, colocou uma pedra nesse chakra do terceiro olho, né? O chakra, esse chakra frontal, e quando ele começou a pôr lá e rezar e tal, a mulher fez... Sabe quando a pessoa dá aquela desmaiada? Nós ficamos assim, impressionados. E aí, por cima do pano, ele foi fazendo como se fosse um corte, né, espiritual, por cima do pano, com a pedra. E aí ele foi tirando e tal.
E eu me lembro que a mulher saiu, Gustavo, meia grogue. Sabe quando a pessoa toma uma anestesia de fato? Sim, bem e forte. E nós ficamos impressionados. A mulher foi para casa, passou 2, 3 dias. Como o terreiro era em casa, o pessoal vinha depois bater no portão. Batia na nossa porta. Batia lá, batia palma. A gente não tinha campanha. No atendimento. A gente não tinha campanha. Bateu palma lá, falou, olha, puxa, esse caboclo Pinambá, eu quero dar um presente para ele, não sei o quê. Aí o caboclo não quis nada, não pediu nada. A única coisa que ele pediu é que ela fizesse repouso, 3 dias. Aí, ele, depois disso, falou, olha, eu quero oficializar a cirurgia espiritual. Só que, de fato, lá na garagem, a gente não tinha espaço. Quando nós mudamos para o 2468, também nós não conseguimos fazer. Espaço, não. Quando mudou para esse 3593, que é na Avenida Vila Ema, nós fizemos a salinha de cura. Aquela salinha que tem a cruz, a luz verde, foi a sala feita de... E aí tinha até a luz, tinha até a luz verde, e a gente tinha uma maca lá. Nós tínhamos uma maca, e aí ou era o caboclo, ou era a baiana, né? Que fazia a cirurgia. E aí os outros guias espirituais ficavam atendendo as pessoas, e se era caso de cirurgia, punha sentado o caboclo ia operar, né? Então era muito legal. Mas e os outros guias também faziam os tratamentos. Eles faziam tratamento, mas a cirurgia de fato... fazer tratamento. Tinha preto velho. Sim, tinha caboclo, tinha a baiana. E a baiana, a Dona Maria Jacinta, é que fazia a cirurgia também. E ela fazia a cirurgia junto com o caboclo, ele fazia de uma parte. A gente chegou a ter no Congá 4 macas e mais 4 esteiras. A gente chegou a fazer numa noite, eu me lembro que marcamos lá no papel mais de 100 cirurgias. Numa única noite. A gente fazia. Não, eu lembro que tinha uma época que a gente punha uma cortina que separava o Congá, né? E a gente punha uma cortina que era uma cortina meia transparente e colocou 4 macas, né? Isso. Então era 4 macas, cortina, e aí ficava lá no Congá. As pessoas passavam nas magias de cura e se preparavam para entrar na cirurgia. Era bem legal. E olha, foi. E assim, e aqueles trabalhos que a gente fazia só com a corrente dos pajés. Sim. Nossa! E é legal falar. Anos e anos e anos. E é legal falar para o pessoal, né, que os pajés, eles são caboclos, de fato, mas eles são caboclos que têm, vamos dizer assim, um grau. Porque o pajé nada mais pajé não é um caboclo diferente. Pajé, ele é um grau, né? E esse grau é como se fosse o caboclo uma conquista, né? Um grau, um mérito de honra, um título de um trabalho, né? Então, quando os caboclos eles são voltados a curas e atingem essa questão da cura, eles ganham esse título de pajé, né? Pelo menos na nossa família, mais uma vez lembrando todos vocês, né? Na nossa casa. Então, os pajés, eles sempre trabalham muito com maracas, né, com cachimbo. Então, assim, você vai ver pajé mais com cachimbo, né? Pajé, é difícil você ver pajé com charuto, né? Porque caboclo geralmente é charuto. Sim. Agora, pajé não, pajé é mais cachimbo, eles usam maraca, muita maraca, tem cajado, né? Muitos usam cajado, e eles são bem conhecedores, eles têm bastante conhecimento de erva e de parte muito voltada à cura. Pajé, para nós, é uma linha bem cura. E a gente faz portal com os pajés eles fazem muitos trabalhos lá em casa, e às vezes eles abrem portais, então, né, de cura, muito legal. Foi através daí que a Cabocla Jurema um dia veio e pediu para a gente começar a fazer aquele portal de luz do mistério vegetal. E desse curso se desdobrou no curso de cura de Ossanha. Sim, foi uma... Acho que foi uma somatória de coisas que a gente foi fazendo. Foi um monte de coisa legal. E sabe o que eu acho que assim, eu me lembrei também, que é bacana falar para vocês? O caboclo, a pessoa vinha, por exemplo, ela vinha no atendimento, aí sabia que ela ia ter que fazer a cirurgia. Ela levava uma prescrição e ela tinha um preparo. Sim, tinha um antes e o depois da cirurgia, né? Tinha um preparo que ela fazia preceito,
Tanto de comida quanto de postura, de comportamento. Ela não tomava bebida alcoólica. Para ir para a cirurgia, né? Ela tinha um ritual que fazia antes, para que ela pudesse entrar na cirurgia. E depois? Depois era legal que assim, depois o caboclo ele fazia bastante coisa legal, que inclusive a gente vai passar umas receitinhas legais para vocês. Então o caboclo ele não só abria e fazia a operação, ele também colocava as ervas e fazia o curativo. Né? Então a pessoa ia para casa com curativo. Mas então, gente, ele às vezes ele passava... ele não abria nada de fato. Não, era espiritual. Ele abria no espiritual. O que ele usava como bisturi espiritual era um cristal, né? Era um cristal que ele tinha pontiagudo, mas ele não cortava, e ele abria no espiritual. A pessoa, às vezes tinha pessoas que sentiam de fato, né? Tinha pessoas que às vezes sentiam abrir de verdade, e aí o caboclo mostrava para a pessoa falava, nossa, eu achei que estava cortando mesmo. Mas e aí não estava, era muito legal isso. E eu já acompanhei muitas consultas, eu era na época o que ajudava bastante na parte de auxiliar. Você que levava para dentro da levava você tirava as pessoas. Levava as ervas que despedia, isso. E eu via ele abrindo todas, eles faziam. E eu lembro uma que ele fez no joelho de uma pessoa que tinha um monte de problemas no joelho, etc. Ele abriu espiritualmente, né, com o cristal. Depois ele colocou um azeite consagrado, que ele tinha um azeite que a gente chama de azeite doce, azeite de oliva. A gente chamava de azeite consagrado, que ele consagrava, colocava umas ervas, colocava bastante coisa naquele azeite, e aí ele passou esse azeite no joelho, né, da mulher, colocou algumas ervas, aí eu lembro que ele pediu boldo, alecrim, manjericão, umas ervas que tinha, aí a gente enrolava com atadura e tudo, né? Enfaixava, e aí a pessoa ia para casa com esse joelho enfaixado, e aí ele pedia para a pessoa dormir com isso, né? Um dia dormia com isso, sim. E às vezes tinha casos que voltava para fazer de novo esse curativo. Às vezes fazia 2 ou 3 sessões de curativo. Assim. E ele não abria de novo, ele só fazia esse curativo de erva. Se eu for pensar no tempo, né? Não sei se ele quer ligar. Se eu for pensar no tempo, gente, eu acho que foi uma questão de uns 5 anos que aconteceu. Uns 4, 5 anos. Foi bastante. Muita gente. Era 300, 400, 500 fichas de retorno, tá? Então... E às vezes a pessoa ia passar no atendimento normal, né? E aí os guias falavam, vem na gira de cura, né? E aí prescreviam para fazer a gira de cura. Sabe o que eu acho interessante lembrar isso? Que a espiritualidade é fantástica, né? No momento que o caboclo Tupinambá falou, olha, a gente vai dar uma parada, os casos de pessoas mais com outros tipos de problemas. Sim. Então, para falar para vocês o seguinte, que os nossos consulentes, a nossa assistência, ela é direcionada pela própria espiritualidade, não é a gente que fica pegando, chamando a pessoa, não. A gente abre a porta para as pessoas e vem pessoas de várias Você acha da gente passar uma receitinha para a pessoa que está sentindo dor em algum lugar? Olha, eu acho legal primeiro a gente falar para as pessoas que se elas não têm, um cristal em casa, pontiagudo, para você poder fazer uma cirurgia espiritual, né, que é mais, a gente sempre fala para um guia espiritual fazer, porque os guias têm muito mais conhecimento do que nós. Isso em casa, em casa não dá, gente. Nós nunca fazemos, é sempre os guias que fazem. Exatamente. O que a gente vai falar para vocês, de fato, é um pouquinho de conhecimento. Nós estamos passando para vocês um pouco da nossa história. Isso. Tudo que tem acontecido nesses 20 e poucos anos. E hoje o Encontro de Cura é para dizer para vocês que existem vários tipos de curas espirituais, inclusive cirurgia espiritual. E tem terreiro e centro espírita que é ligado a isso, tá? O forte dele é esse, tá bom? Só que a cirurgia espiritual, bem lembrado, ela acontece numa casa religiosa, seja terreiro ou centro espírita, preparado com uma corrente. Isso não acontece no dia a dia, na sua casa, você pegar um cristal e você mesmo se cortar onde está machucada. Não.
tá? O que a gente tem que falar é que a cirurgia espiritual, ela não substitui nenhum tipo de tratamento clínico. Nenhum momento, nem o caboclo, nem as entidades mandaram suspender nenhum tipo de tratamento da medicina, da nossa medicina, né? Da nossa medicina convencional, da nossa medicina Sim. convencional. O que eles faziam eram complementares e deu muito resultado. Sim, com Tem certeza. algumas ervas que o caboclo não abria mão, né? Ele não abria mão do guiné, ele usava muito guiné, muito guiné, muito, usava muito guiné. Ele usava boldo, muito boldo, era guiné, boldo e alecrim. Eu me lembro muito do alecrim. Eram essas 3 ervas. Mas, gente, eu vou falar para vocês. Você lembra? A gente pegava sexta-feira de tarde, defumava, limpava o terreiro, abria magia, batia a folha. O pessoal que chega apenas na assistência, né, não sabe como é o antes do trabalho. A gente não chega lá e já abre o trabalho. A gente geralmente sempre ia depois do almoço. Era horas, né? Eu e a mãe, a gente ia sempre depois do almoço. Sexta-feira, a gente almoçava e ia pro terreiro. E aí era limpeza física, depois vinha limpeza espiritual, aí começava a preparação, tudo mais. É bem complexo, né? Defumava, limpava, trazia as ervas, rezava, imantava, batia a folha, ia buscar, fechava a cortina e ninguém entrava. Sim, aí só ia abrir os trabalhos para aquela trabalho de cura. Né? Então, o que eu queria passar, pessoal, que é legal, que uma das coisas que o Caboclo me ensinou, que se você não tiver um cristal para você abrir, você pode ter algumas folhas. Tem algumas folhas que elas cortam no espiritual, que pode que elas têm uma função. Elas podem substituir o cristal, né? Que é a espada de São Jorge, né? Sim. Então, a espada de São Jorge, o Caboclo também me ensinou que a gente pode abrir com a espada de São Jorge, e também o pau d'água, que é a dracena, né? O peregum, dracena, pau d'água, ele também pode ser usado para abrir no espiritual. Então, essas ervas, às vezes o seu guia fala, olha, o seu guia, ou você já tem, o seu guia já falou isso para você, às vezes o seu guia já conversou com você, olha, que ele tem esse conhecimento da cirurgia espiritual, e você ainda não tem o cristal, uma das alternativas é justamente essas 2 ervas, né? Então, a cirurgia espiritual, gente, no terreiro, ela é muito importante, sempre foi na nossa casa, né? E tem terreiros que não tem, isso vai de terreiro para terreiro, né? Mas aquilo que a mãe falou é muito legal e é uma coisa que é verdade, que quando a gente tinha trabalho, a gente às vezes a gente falava assim no começo, olha, a gente falava no começo, não vamos abrir uma gira somente de cura, a gente achou que não ia ter público o suficiente no começo, né? Porque a gente falava, era um caso ou outro. Depois, quando a gente abriu para um dia específico de cura, começou a vir um monte de gente, a gente ficou surpreso. O caboclo, o cacique Tupinambá disse assim, pode abrir na última sexta do mês, que eu vou lá, que vai acontecer eu lembro que quando ele abria, vinha pessoas que eram de outra assistência. Era uma assistência nesse trabalho. Quando vinha de cirurgia espiritual, era outros consulentes, né? E vinha gente de fora. Não, e outra, vinha gente, às vezes, com a perna machucada, vinha gente com o braço machucado, né? E a gente fazia bastante tinha também, dentro disso, os benzimentos. Eu só quero falar que... Quero pedir a bênção, falar que o pai Sandro Luiz está aqui assistindo a nossa live. Bênção, pai. Bênção. Pai. Curadores, o senhor viu que a gente está firme e forte. Firme e forte. Nas lives curadores, o senhor, a gente. Obrigada por esse incentivo e essa oportunidade, viu? Inclusive, gente, acompanha lá o pai Sandro, que ele faz muita live sobre pontos, é muito legal. Não, a live dele de sábado. Nossa, foi estouro, foi muito boa. Parabéns, ótimo. Pai, pela live, foi muito show de bola, viu? A gente ama o senhor muito, tá? Obrigado, viu, pai? Então, gente, no começo a gente ficava muito assim com essa parte da questão de se iria ter... Dá licença um pouquinho, gente, ó. Nós estamos aqui com
falando de curadores, né? Os curadores é aqueles que socorrem as pessoas, seja espiritualmente ou moralmente, tá? Então, o nosso papel espiritual, gente, também é de curar as almas das pessoas que sofrem problemas sociais, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. A comunidade que pegou fogo se chama Sítio Joaninha. Vamos lá. Ó, eu tenho que falar para vocês lá. A comunidade que pegou fogo se chama Sítio Joaninha. Fica no bairro Eldorado, em Diadema. Aproximadamente 30 famílias perderam tudo no incêndio. Os itens mais necessários são leite, água, fraldas, material de higiene, cobertores, móveis, eletrodomésticos e materiais de construções, madeirite e telhas. Eu vou dizer de novo para vocês. Houve um grande incêndio, tá? Ficaram 42 famílias desabrigadas. É uma comunidade do Sítio Joaninha. Fica no bairro Eldorado, em Diadema. Nós estamos fazendo uma campanha, a ONG Luz Dourada, junto com a Tuco, junto com os curadores de alma, junto com o pai Sandro Luiz e todos os curadores. Quer falar alguma coisa mais? Templo lá vai ser um local de arrecadação. Então, vamos lá. O Templo da Luz Dourada, nossa casa, será, a partir de quarta-feira, será um ponto de arrecadação. Então, o que nós vamos arrecadar? Leite, qualquer tipo de leite, leite em pó, leite, água, garrafinha, garrafa, garrafão, qualquer água. Fraldas, tanto para bebê, para criança, qualquer tamanho, como também as fraldas geriátricas. Material de higiene. Material de higiene, cobertores. Máscara. Móveis, qualquer móvel seu. Se o seu móvel está bem usado, uma cadeira, se você tem uma mesa, uma poltrona, fala, tá? E o nosso telefone, o telefone do pai Marcelo, que é o responsável pela ONG para organizar tudo isso, é 94576-7107. Nós e a família Tuco, junto com os curadores. Ali tem 2.500 famílias. Houve um incêndio, esse incêndio destruiu tudo. Se não fosse o corona, né, o novo coronavírus ainda é isso. Então, gente, por favor, nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais as fotos e as imagens, tá? Então, nós estamos arrecadando todos esses itens. Gente, o nosso endereço é Avenida Vila Ema, São Paulo, tá bom? 3593, tá? Perto do monotrilho, linha prata, do metrô, tá bom? E aí, se vocês quiserem, a gente vai estar atendendo lá a partir da quarta-feira, atendendo o que a gente fala, né? Recepcionando e recebendo essas doações para a gente realmente ajudar essa comunidade. Então, gente, se vocês não podem falar, pai Gustavo, eu não consigo por conta do corona, doar, etc e tal, não tem problema, mas divulgue, fale com um amigo seu, converse com uma outra pessoa, tá bom? Doe, e assim, é legal a gente falar sobre isso. Às vezes a gente não tem condição, mas a gente pode ajudar como? Compartilhando, né? Compartilhando a informação. Isso ajuda muito. Isso. Uma hora chega alguém que queira, puxa, eu tenho uma coisa para doar, eu quero então, ajudar assim, de alguma forma. Às vezes a pessoa não tem para doar, mas ela pode ajudar a conectar a pessoa que tem e a pessoa que não tem, né? Isso é uma das coisas que é legal e que nós precisamos da ajuda de vocês nos compartilhar essa live, compartilhar essas informações. O pai Marcelo depois lá na ONG, lá no templo, vai postar essas informações falando sobre essa comunidade. Vá lá na nossa página, compartilha isso, manda para os seus amigos, porque, gente, vocês não sabem como isso vai ajudar. A gente pensa que um compartilhamento é coisa pouca. Não, gente, isso ajuda muito e vai ajudar a conectar as pessoas que precisam, tá? Com quem tem. Então, isso vai ser muito legal, tá bom, gente? A gente conta demais com a ajuda de vocês, porque são pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão passando fome, tá bom, gente? Eles estão passando sede. Então, por eles favor, não têm água gente, para beber, gente. Vamos pensar nisso, vamos nos mobilizar e vamos ajudar de verdade. Outra, né? Deixa eu falar uma coisa, gente, também. Se você
que está aí na sua casa, não quer sair, não tem nada, quer doar algum valor, seja R$1, R$5, 10, 50, 100, 200, 500, o que você quiser contribuir, fala com o Pai Marcelo, que ele vai falar com o Luiz da Tuco, que está encabeçando tudo isso. Isso. Tá bom, gente? Então, vai ser muito legal, vai gente. ser muito importante. Voltando ao nosso tema de curadores, de linha de cura, Sim. de pajés, de guias espirituais que trabalham com... E aí eu vou falar uma coisa para você interessante, tá? Acabou a baiana, Dona Maria Jacinta, ela disse, eu vou abordar esse tema porque esse tema é polêmico. Tá, pode falar. Tá? É o seguinte, a Dona Maria Jacinta disse para mim que para que tenha uma entidade que possa trabalhar com cirurgia espiritual, o médium, ele não pode ter nenhum tipo de vício, ou cigarro ou bebida. Então... Eu lembro dessa. E aquilo fiquei, né, pensando, porque, gente, eu fui fumante, né, por alguns anos, e esse ano faz 2020, eu parei de fumar em 2009, então esse ano faz 11 anos que eu parei de fumar, graças a Deus, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. A própria baiana disse que quem tem energia de cura, ela não pode ser entorpecida. Não pode ter toxina no corpo. Se ficar... Quem tem essa ancestralidade para trabalhar com cura, porque muitas vezes você vai em algum lugar e a gente fala, você tem mão de cura, você tem energia de cura. Tem entidade de cura. Tem entidade de cura. E vou falar, tem vários tipos de cura, a gente também trabalhou com parte de reiki, trabalhou com magia, trabalhou com cristais. Olha, o pajé, ele tinha uma maleta, gente, que tinha pedra, de qualquer pedra que você imaginar, ele tinha, e ele trabalhava com essas pedras. Então, é muito bacana tudo isso, e a parte de cura, ela não é apenas erva, né? Ela tem também a parte dos cristais e das pedras, que também é muito ligado com a cirurgia espiritual, né? Gente, a gente já está dando o horário aqui da live. Antes da gente finalizar, só quero abrir se vocês têm alguma pergunta, tá? Então, se vocês têm alguma pergunta sobre cirurgia espiritual, comenta aqui, né? Se vocês têm alguma guia de cura, se você tem energia de cura, tá? E aí falar assim para vocês, e entra também dentro da linha de cura, né? Nós especificamos o assunto de cirurgia espiritual. Então, nós temos pessoas que já traz também essa energia. Só que se o corpo está contaminado, e aí eu vou falar do outro item. Nós temos o cigarro, a bebida, né? Vício, tá, gente? Vamos falar de vício. E vamos falar de outros tipos de vício, vícios mentais. Tá? Porque se você também não tem um bom padrão vibratório, você não pode socorrer e ajudar ninguém. A gente, às vezes, sempre pensa no preceito de comida. É sempre o que a gente coloca de fora para dentro. Mas a gente nunca pensa no preceito da nossa cabeça, de como nós temos que pensar. Você imagina uma pessoa que tem um vício de praguejar. Ela pragueja a semana inteira. Chega sexta-feira, ela toma o banho, faz preceito, vai lá para o terreiro trabalhar com cirurgia de cura. Que energia que essa pessoa tem impregnada dentro do seu campo espiritual? Então, é complicado, né, gente? Então, é assim. Você falou de passar uma receitinha. Vamos passar uma receitinha que alivia, que dá um bálsamo para a pessoa, que ela pode fazer agora, nesse período, né? Uma folha, banho, né? Bem bacana. Que eu gosto, tem algumas ervas que eu gosto, algumas ervas que eu uso, que são bem poderosas, mas o problema é que elas são difíceis de achar, né? Então, ainda mais com coronavírus, tudo fica mais difícil, entendeu? Mas eu vou passar, porque é uma erva que eu gosto muito, é uma erva que tem um poder medicinal bem forte. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem sim, a pessoa... Fala, Guilherme Saad, meu filho, Macuyunizambi, um beijo grande. Como saber se temos um guia ou energia de cura para poder ajudar?
é assim, ó, existe vários tipos de interpretações, vários oráculos. Um dia a sua entidade pode incorporar e falar, eu sou uma entidade de cura. Sim, com Pode certeza. acontecer isso, tá? Outra coisa, você pode ter um sonho. Sim. Outra coisa, você pode se perguntar também no oráculo, no jogo de búzios, tá bom? Ou pode ir no tarô, né, também. No tarô e também, fala. às vezes, o guia-chefe da casa. E o Às guia vezes, da o casa guia-chefe também da pode casa, falar. às vezes, não passa num processo, né? Pode falar. Até numa consulta que você estiver passando. Esse mecanismo, essa informação chega, viu, filho? Sim. Fica tranquilo. Agora, se você quer saber mesmo, eu tenho quase certeza que você tem energia de cura. Já está respondida a pergunta aí. Aí eu tenho, tá certo, posso Guilherme? consultar depois Essa aí, de fato, obrigado. mas É 100%. eu tenho quase certeza. A chance é de 100%. Que você tem, viu, meu filho? Porque você é um filho maravilhoso e que tem uma energia muito boa. E geralmente as pessoas que têm uma maior dificuldade de se encaixar no mundo físico é as pessoas que têm mais missão espiritual. Dificuldade de encaixar no mundo que a gente fala, Né? na nossa sociedade. Na né? nossa sociedade. Não que a nossa sociedade seja ruim, por favor, tá, gente? O que faz as coisas ficarem ruins são os pensamentos das Sim. pessoas. Então, Estamos... então eu vou falar de uma erva, que é uma erva que é meio difícil de achar, mas eu quero falar sobre ela, que ela é muito boa, que é uma erva que ela se chama aranto, tá? É uma erva, ela se chama aranto, o nome mais conhecido dela é aranto, mas ela também tem outros nomes, como planta da vida, mãe de milhares, né? Ela tem esses 3 nomes, o meu nome favorito é planta da vida, mãe de milhares, eu acho esse nome muito lindo, né? Porque o que acontece, na folha do aranto, ela tem, na lateral dela, várias gemas, que são pequenos brotinhos, né? De outras novas mãe de milhares. Então, uma única folha, ela pode gerar, né, 10 milhares a 15 mudas, né? Uma única folha, 15 mudas. Como é que eles acham, né? Então, você pode comprar muda dela na internet, né? Aranto, você acha na internet, né? E ela é uma planta, gente, muito boa. Ela tem vários processos que ela ajuda na pressão alta, ela é uma planta que ajuda no metabolismo, é uma planta que ajuda na questão do calmante, e ela também é uma planta maravilhosa também, que ela ajuda muito para quem tenha, às vezes, algum tumor, né? Ela não diminui, mas ela estabiliza, né? Então, ela estabiliza a progressão dos tumores, né? Então, ela é uma planta muito boa, inclusive, ela é uma planta que a gente usa muito para as pessoas que estão com a doença do câncer, né? Então, ela é uma planta muito boa para isso, tá bom? Mas, gente, tem muito falando na internet sobre aranto, tá bom? Se vocês têm interesse, pesquisem, bem legal. Ela também faz com que as pessoas possam equilibrar um uri atormentado. Quando está com a cabeça muito atormentada, muito estressado. E ela também é uma erva, gente, que você pode ingerir, né? É claro que a gente tem uma receitinha que eu vou falar para vocês, é meia folha, tá? Então você pode tomar uma folha por dia. Aí o que você faz? Você pega a folha, mas, gente, corta, você corta ela, você toma metade de manhã e metade à tarde, tá bom? E aí você pode bater ela com suco, com couve, misturar no suco verde, água tá de bom? coco. Mas antes de vocês tomarem, gente, isso eu sempre vou falar, é um conselho de coração para vocês. Toda erva que vocês forem tomar, que seja nova, vocês peguem ela, amassem uma delas e passem no seu braço, tá? Para você ver se você tem alergia àquela erva, porque pode acontecer de você ser alérgico àquela folha ou àquela erva. Então eu faço Geralmente isso. é no antebraço. Sim, eu faço isso. Então, às vezes eu vou descobrir uma planta nova, vou saber se eu tenho alergia a ela ou não, eu pego ela, passo no braço e espero 10, 15 minutos. Se irritou, deu coceira, eu não tomo, né? Uma delas é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, em mim, ela me pinica toda, né? Então, é legal a gente fazer esse teste. Então, isso que eu aconselho vocês. Se vocês, às vezes, viram um vídeo na internet, o cara na internet falou que é bom tomar. Realmente pode ser bom tomar, mas faça um teste para ver se o seu corpo tomar bastante cuidado com ervas medicinais. Isso aí precisa tomar muito cuidado, tá? Assim como se automedicar, tá bom, gente? Então, gente, desculpe interromper a senhora. Claro. Então, gente, a gente quis falar sobre cirurgia espiritual, tá? Um assunto que a gente tinha
muito lá no terreiro, a gente falava muito e era tinha muito trabalho, né, de cirurgia espiritual no terreiro. E depois da quarentena, pode ter certeza que a gente vai voltar a fazer, tá bom, gente? Então, a gente fez essa live hoje para falar um pouquinho para vocês de curadores. Quarta-feira tem mais, tá? Siga a gente no nosso Instagram também, tá? A mãe tem um Instagram, eu também tenho Instagram. Siga a gente lá, a gente sempre tá passando receitinha, passando bastante conteúdo para vocês, tá bom, gente? Então, fique sintonizado nas nossas redes sociais, acompanhe a gente lá, curta, compartilhe as nossas páginas, que a gente vai estar sempre passando conteúdo novo para vocês, tá bom? Trazendo sempre novidades, atualizando, porque a gente vai ter aí novos cursos online, Portal de Luz do Pai Abaloê, turma nova, tá? Para 30/7. Vamos ter também um curso dia 11/7, chamado Desenvolvimento Mediúnico Umbanda na Angola, que é um módulo para entrar na nossa casa, para fazer parte da nossa família, o primeiro da nossa módulo corrente, tá? Para entrar na nossa casa. Isso. Então, vamos passando informações para vocês, se inscrevam, tá bom? Porque a gente não está parado não, viu, gente? A gente está atuante. Um beijo grande. Obrigado, gente. Oxalá ilumine, abençoe. Axé. Axé, gente. Brigadão. Quarta-feira vai ter o quê? Segredo, surpresa, pessoal. Tá. Mas sexta-feira... É surpresa. Não é porque eu não quero falar, é surpresa. Tá. Mas é que eu quero falar. Sexta-feira, programa Amigos do Seu Zé. Isso. Eu quero fazer surpresa porque eu quero que vocês acompanhem a nossa live. Então, quem está aqui assistindo hoje, vai só descobrir na quarta-feira, tá bom, no dia. Tem tá que acompanhar a nossa live. Beijo grande, gente. Axé.